Olá, gente interessante hoje vai falar sobre saúde. Marisa, você entrevista quem hoje? Hoje, no nosso quadro Fala Doutor, eu estou recebendo com muito prazer o ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Luiz Fernando Borges. Bom, gente interessante, está começando agora. Olá! Hoje, no nosso quadro Fala Doutor, eu estou recebendo com muito prazer o ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Luiz Fernando Borges. Que bom que o senhor pôde participar aqui do nosso programa, aceitou o convite e está aqui. Obrigada. Marisa, é um prazer sempre muito grande poder estar contigo. Esse programa que retornou, que desperta o interesse das pessoas e poder esclarecer sobre um assunto que é muito palpitante, que teve um avanço muito grande nos últimos anos e que, na verdade, vem de encontro com o interesse de vários casais. Com certeza. E você sabe qual vai ser esse nosso assunto? Reprodução humana. É isso mesmo. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Luiz Fernando Borges. Eu começo perguntando o que é a reprodução humana. Marisa, a reprodução humana é uma especialidade médica que visa ajudar os casais com infertilidade. Então, é a especialidade que ajuda aqueles casais com dificuldade de gestação. Agora, doutor, quais são os tratamentos mais utilizados e procurados no seu consultório? Exatamente, Marisa. O casal que procura o especialista com dificuldade de engravidar precisa de um diagnóstico, que muitas vezes é mais simples ou algo mais complexo. A grande procura hoje é por fertilização in vitro, porque os problemas que mais afetam as mulheres hoje, que a gente vai estar falando com bastante veemência, que é a endometriose, muitas vezes o casal precisa da fertilização in vitro. Mas também é possível, num grau de complexidade menor, começar com um coito programado, que é aquele estímulo do ciclo menstrual da mulher, que você vai determinar, através de um acompanhamento de ultrassom, o dia correto que essa mulher vai estar ovulando. Então, o tratamento pode ser desde uma orientação de um coito programado, passando pela inseminação intrauterina, que também é de mais baixa complexidade, podendo chegar até a fertilização in vitro. Agora, quem mais busca, quem mais procura a reprodução humana hoje em dia? São as pessoas mais velhas ou não? Hoje tem mais gente jovem buscando a reprodução in vitro? Exatamente. Essa pergunta é excelente, Marisa, pelo seguinte: a sociedade mundial mudou. Hoje a mulher, ela tem um papel, um protagonismo na sociedade em relação ao mercado de trabalho, em relação a hábitos de vida. Antigamente, nossas avós, Marisa, começavam a engravidar cedo. É verdade. Geralmente acompanhavam o marido, tinha aquela vida mais submissa aos interesses do companheiro. Hoje, a mulher moderna, ela buscou uma colocação no mercado de trabalho, ela foi se qualificar e ela está procurando engravidar após os 30 anos de idade. Junto com isso, Marisa, os problemas de infertilidade tornaram-se mais frequentes. Porque a gente vai falar bastante aqui hoje, o avançar da idade da mulher é algo que determina muitos casos de infertilidade. E também, mulheres jovens, Marisa, que é uma coisa muito legal de ser falado, também estão procurando a reprodução humana hoje. E elas procuram com que sentido, Marisa? Para garantir o futuro reprodutivo. Agora, tem aquela história, doutor, da produção independente? É real, é verdadeiro isso mesmo? Nós, mulheres, ou muitas mulheres, buscam o seu consultório com essa ideia? Exatamente. É onde eu vou colocar para você o seguinte. Eu falei que muitas mulheres jovens procuram o especialista de reprodução humana. O que ela procura fazer, Marisa? Ela faz a congelação dos óvulos.
Olha só. Então ela sabe que ela vai querer ter filhos numa fase mais avançada da vida dela. Então ela procura congelar os óvulos, garantir o futuro reprodutivo dela, que depois, num futuro, esses óvulos congelados, Marisa, pode servir também para uma produção independente. É aquela mulher que acabou não tendo um relacionamento que seguiu adiante, e ela pode utilizar aqueles óvulos dela, e através de um banco de sêmen, que existe um banco de sêmen nacional e um banco de sêmen internacional, ela obtém a questão da amostra do sêmen, faz a fecundação desse óvulo que ela congelou, e esse embrião já pronto pode ser transferido para essa mulher, que é a famosa produção independente. Agora, até em que idade seria mais cautelosa, não é, de se ter um filho hoje? Porque, é claro, a gente sabe que cada dia que passa, a reprodução humana, a medicina está com avanços fantásticos. Agora, até que idade? Outro dia eu vi uma amiga com 50 anos. Não é muito arriscado, não, doutor? Muito arriscado. A questão obstétrica é um risco muito elevado. Mulheres de mais idade acabam associando patologias tipo hipertensão arterial, diabetes mellitus. Então, a gestação por si só torna algo mais de risco. Então, hoje, antigamente falava-se a mulher engravidar até os 35 anos, Marisa. Com a questão das mudanças de hábitos de vida, o risco de não conseguir engravidar, essa idade limite cada vez está reduzindo. Hoje se fala da mulher engravidar até os 30 anos de forma natural, tá? No caso da reprodução humana, ela pode ser um pouco mais tarde. No caso da reprodução humana, ela pode ser mais tarde. A gente vê várias artistas, né, Marisa? Nós tivemos um caso recente da Ivete Sangalo, Sim. que ela foi mãe aos 48 anos de idade. Sim. Com certeza, é através de óvulos congelados que ela utilizou as técnicas de reprodução assistida para poder engravidar nessa idade. Agora, é uma gravidez de risco, não é, doutor? Acaba sendo uma gravidez de risco. Tem que ter cuidados especiais? Cuidados especiais, um bom acompanhamento de pré-natal, um obstetra capacitado para fazer esse acompanhamento e sempre acompanhando os riscos dessa gestação, a questão da glicemia que eu te falei, a pressão arterial, as condições cardiovasculares dessa gestante. Agora, doutor, hoje qualquer pessoa tem acesso a esse tratamento de reprodução humana? A gente vê, antigamente era muito caro, não é? Era um sonho de poucas mulheres, não é? Poucos casais. Agora, hoje já está mais acessível? Muito mais acessível, Marisa, e hoje nós temos alguns serviços públicos de reprodução assistida. Que bacana! Em São Paulo nós temos um belo exemplo, que é o Hospital Pérola Byton, né? Eles prestam um serviço de excelente qualidade e totalmente gratuito. Claro que a demanda é muito grande, a fila de espera acaba sendo também muito grande. Sim. Mas hoje a reprodução humana ela está muito mais acessível, Marisa, e eu acho que o interessante também é ela está também mais humanizada. O acolhimento desses casais inférteis está muito melhor, com profissionais mais capacitados e também com custo menos oneroso, né? Antigamente, realmente, como você falou, o custo era muito alto. Com certeza, era um sonho para poucos, não é? Agora, doutor, é claro que a gente vê aí os casamentos, não é, homoafetivos, eles buscam também a reprodução humana para realizar esse sonho de ser pai, de ser mãe? A procura hoje, Marisa, pelos relacionamentos homoafetivos cresceu muito, tá? E, na verdade, os casais homoafetivos, eles conseguem uma gestação somente com o auxílio da reprodução assistida. Os casais femininos, relação homoafetiva feminino, eles conseguem, através de um contato, através de um banco de sêmen, e o óvulo de uma dessas duas mulheres, olha, fazer a formação do embrião e esse embrião ser transferido para uma das duas
mulheres do relacionamento, né? Sim. Talvez a gente escolha sempre o que tem uma condição de saúde melhor, a que tem uma condição uterina melhor. Mas isso é uma decisão delas, claro, com orientação, no caso do senhor, ou de qualquer médico que está acompanhando a reprodução. Exatamente. E, na verdade, Marisa, no relacionamento homoafetivo feminino, elas conseguem, muitas vezes, um custo menor do tratamento, porque elas podem optar por ser doadoras de óvulos e elas conseguem redução no custo do tratamento e elas acabam tendo um custo mais de medicamentos e da questão do banco de sêmen, da compra do sêmen, que pode ser escolhido através de programas de computador, banco de sêmen nacional e internacional, com características que podem ser escolhidas, essas questões que envolvem esse casal. E no caso do masculino? No caso do masculino, Marisa, é necessário uma mulher para fazer um útero, uma barriga, a famosa barriga de aluguel, que a gente chama de útero de substituição, né? E a utilização de um sêmen de um dos dois do relacionamento, ou às vezes até é feito com tudo dentro da legislação, Marisa, a questão do coquetel de sêmen. O que seria isso? Seria um preparo do sêmen que envolve os dois entes do relacionamento homoafetivo masculino, prepara o sêmen dos dois, e esse sêmen preparado pode ser utilizado para fecundação de um óvulo de doadora, tá? E acaba, às vezes, nem sabendo qual dos sêmens que foi feito a fecundação. E muitas vezes é só depois do nascimento que é possível saber com quem parece? Quem seria o pai biológico, por exemplo. Olha só. Agora, isso já foi tema até de novela. É real isso mesmo, doutor? É real, Marisa. Como eu disse, a sociedade avançou, a legislação avança também de encontro. Nossa sociedade é assim, né? Não só a brasileira, como no mundo todo, né, Marisa? Sim, claro. A sociedade muda os costumes, os hábitos, e a legislação tem que acompanhar. Então, tudo que eu estou dizendo para você é tudo dentro da legislação, tudo de forma adequada. Está tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Olha, nós estamos conversando com o doutor Luiz Fernando Borges. Ele é ginecologista e especialista em reprodução humana. Nós vamos fazer um rápido intervalo e logo depois eu gostaria, doutor, que o senhor falasse, porque nós estamos completando esse ano 41 anos da primeira inseminação artificial. Daqui a pouquinho, gente interessante volta com esse assunto que está muito gostoso. Eu espero você. Até já. Olá, gente interessante está de volta hoje com o quadro Fala Doutor, recebendo com muito prazer aqui o ginecologista e especialista em reprodução humana, doutor Luiz Fernando Borges. Doutor, continuando aqui esse nosso assunto que está muito gostoso, estamos completando esse ano 41 anos da primeira inseminação artificial. Acho que foi uma inglesa, não é isso? Louise Brown. Conta pra gente essa história. Vamos relembrar, porque é a evolução humana realmente que começou há 41 anos atrás. Como é que foi essa história? Como que surgiu? Marisa, essa história é muito interessante e relata o começo da reprodução assistida. Na verdade, a Louise Brown, que é uma inglesa que esse ano completou 41 anos de vida, ela nasceu através de uma fertilização in vitro, vamos dizer assim. Mas a coleta desse óvulo dela foi feita, a gente fala cirurgia aberta, Marisa. Foi feita uma incisão na barriga dela para a captação desses óvulos e depois posterior transferência. Os médicos que fizeram na época, Marisa, sofreram uma forte reação de alguns setores da sociedade. E era o novo, não é? Principalmente da igreja, Marisa. Eles foram tratados como... excomungados, não é? Excomungados pela igreja, principalmente pela igreja, e por grande parte da mídia, né? Eles foram considerados
loucos, atrevidos. Sim. Tiveram uma forte reação da igreja, principalmente. Imagino. Na época Sofreram foi muito... bastante na carreira deles por conta disso, mas, na verdade, o pontapé inicial foi lá. E depois disso, desses 41 anos agora de reprodução humana, Marisa, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu para melhor. Reconheceram os valores deles? Reconheceram os valores. Hoje, a reprodução humana é sempre citado esse procedimento, né? Então, ele tem o seu devido valor no tempo em que estava, com os métodos e equipamentos que eram possíveis, né, Marisa? E a Louise Brown? A Louise Brown, as notícias que eu tenho, que eu acompanho muito, eu leio muito, Marisa, eu gosto de estudar, gosto de ver essas questões da história, né, do começo da situação. Hoje ela vive normalmente, saúde sem problemas, e ela já, pelo que me consta, ela já é mãe de forma natural de 2 crianças hoje. Que evolução, hein? Nossa, a ciência realmente, não é? A medicina é uma coisa impressionante e especial nessa área, não é, doutor? Eu acho, Marisa, é fascinante. Eu, por exemplo, Marisa, minha história na reprodução humana é a seguinte. Há mais de 10 anos eu comecei a acompanhar mulheres com endometriose. Que, aliás, é um dos grandes motivos para a mulher não conseguir ser mãe, não é? Na verdade, Marisa... Porque aí, o endométrio, doutor, até onde eu sei, ele só funciona para isso, né? Eu sempre falo que ele é bom para você poder ter filho e ter câncer, infelizmente. Então, se você já teve filho, tira logo, arranca logo. Então, é isso Marisa, mesmo? Então, há mais de 10 anos eu comecei a atuar na endometriose, Marisa. Comecei que é um problema a ir atrás grave, dos né? melhores centros no mundo, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá. E aquelas mulheres que eu acompanhava há 12 anos atrás, Marisa, elas tinham uma dor, que é a dor física, a dor da endometriose, dores no ciclo menstrual, dificuldade de engravidar. Então, os tratamentos de endometriose mudaram muito. E eu costumo dizer, Marisa, quando eu entrei na reprodução humana, há mais ou menos 4, 5 anos, fiz as especialidades, fui me aprofundar no assunto, eu acabei lidando com outro tipo de dor dessas mulheres. Na verdade, a infertilidade, a endometriose é a principal causa de infertilidade da mulher hoje no mundo todo. E eu costumo falar hoje, Marisa, que eu acabei lidando com a dor da alma. Existe a dor física da endometriose e existe a dor da alma daquela mulher que tem dor física e não consegue engravidar. Isso gera um trauma muito grande na vida dessa mulher. Sim. Algumas mulheres não querem ser mães de forma espontânea. Essas que desejam muito e não podem, não conseguem de forma natural, Marisa, o sofrimento é enorme, é muito grande. Eu imagino, sim. Eu conheço algumas pessoas, eu já tive problema com endometriose também, mas, graças a Deus, consegui. Tenho 2 filhos crescidos já, de 25, 30 anos, mas você vê, a evolução é muito grande. Agora, doutor, eu queria voltar um pouquinho naquela questão dos casais homoafetivos e uma coisa que está martelando aqui na minha cabeça. A barriga de aluguel, ela persiste hoje em casais héteros ou só homo? Como que está funcionando? E se a lei garante isso? Exatamente, Marisa. O útero de substituição, que é a famosa barriga de aluguel, popularmente conhecida como barriga de aluguel, Marisa, está dentro da legislação e geralmente é utilizado um útero de uma parente de até 4º grau dessa pessoa. Então, uma mulher com problema uterino, com grandes miomas, que dificultam uma gravidez ou não conseguiria manter uma gestação, Marisa, ela pode, através da reprodução assistida, utilizar um útero de substituição, a barriga de aluguel, de uma prima, de uma parente. Hoje a gente vê várias notícias na internet, Marisa, de uma mãe que ajudou a filha a engravidar. E esses casos que é vó e que é mãe também, Exato, não é? Esses casos são reais. Então, esse útero pode ser utilizado, tudo dentro da legislação, de forma adequada e trazendo um resultado reprodutivo muito melhor, muito mais saudável, de mulheres até que não poderiam conceber naturalmente. Qual que é o perfil, doutor, das mulheres e homens que buscam o tratamento por meio da reprodução humana?
Exatamente. O perfil hoje que buscam por tratamentos é esse perfil da mulher mais jovem que quer congelar óvulos, garantir o futuro reprodutivo. Eu costumo falar assim, Marisa, é igual você quando você vai comprar um carro. A primeira coisa que você faz é um seguro. Se você precisar utilizar, ótimo, tá lá. Se você não precisar, melhor. Então, uma mulher hoje que quer engravidar mais tardiamente, ela deve congelar os óvulos. E também tem esses casais, já uma idade mais acima dos 35 anos, com alguma infertilidade associada, que buscam muito as clínicas de reprodução assistida. Qual o sucesso, o índice de sucesso nesses tratamentos? Apesar do teste, não é, do seguro, enfim, tudo isso, conforme o senhor brincou aqui, como se estivesse comprando um carro, mas, na verdade, está buscando realizar o sonho de ser pai, de ser mãe. Exatamente, Marisa. O índice de sucesso depende muito da gravidade, do caso em questão. Mas a fertilização in vitro, Marisa, depende muito da idade da mulher, a idade da reserva ovariana, a idade dos folículos dela. Então, assim, geralmente a taxa de sucesso é de 40% a 50%, o que é algo muito significativo, levando-se em conta de que essa mulher teria uma chance muito pequena ou zero por questões naturais, por uma gravidez espontânea. Doutor, muita gente, a gente sabe, conhece, pessoas que tiveram um relacionamento no passado, não deu certo, às vezes até teve filhos e que agora, num novo relacionamento, muitas vezes até com uma idade mais avançada, buscam também o tratamento. É comum no seu consultório também? Muito comum, Marisa. E muitas vezes essas pessoas, esse perfil de paciente já vem com uma questão assim, aquela mulher que não deu certo o primeiro relacionamento, muitas vezes ela fez uma laqueadura tubária. Isso. Ou o homem teve um outro relacionamento, às vezes ele fez uma vasectomia prévia. É possível reverter? É possível fazer a cirurgia de reversão, tanto nos dois casos, Marisa, tanto na vasectomia quanto na laqueadura tubária. Claro que depende muito do tempo em que isso foi feito, mas hoje, Marisa, com as técnicas de reprodução assistida, muitas vezes é muito melhor utilizar de uma técnica de reprodução assistida do que reverter uma cirurgia, do que reverter uma laqueadura. Então, assim, muitas vezes eu indico uma fertilização para esse casal que já foi operado e, no caso do homem, é possível fazer uma coleta do epidídimo. Lá é como se fosse um prolongamento do testículo, onde não foi cortado, onde não foi feita a cirurgia. Faz a coleta desses espermas, fecunda o folículo da companheira, forma o embrião e já transfere o embrião pronto. E no caso da mulher com laqueadura, como não vai ser possível o encontro do esperma com o folículo de forma natural, é possível fazer a fertilização in vitro. Faz o estímulo, o ciclo dessa mulher, funciona os folículos bons, forma o embrião e já transfere o embrião pronto para o intraútero. Então, muitas vezes, é mais interessante e de mais sucesso fazer uma técnica de reprodução assistida do que tentar reverter a cirurgia. Que coisa, olha, realmente a evolução humana é fantástica. Doutor, me fala uma coisa, com a reprodução assistida, ela ainda tem aquela história, parece que está menor. Eu tenho amigas que fizeram a reprodução assistida, tiveram 4. Temos artistas aí, não é? Vários, 3, 4 crianças. Parece que hoje está vingando 2, 1. Qual é a diferença? É a técnica utilizada? O que foi que mudou isso? A diferença é a seguinte, tua pergunta é excelente, Marisa. Com a evolução da reprodução humana, as técnicas melhoraram e hoje, com o avanço da técnica, a gente costuma transferir no máximo 2 embriões por ciclo, Marisa. Anteriormente, geralmente fazia transferência de 3 embriões, 4 embriões para um dar certo. E hoje, a gente utiliza mais da técnica de transferir apenas 2 embriões, com a tendência de ter uma gestação única, uma gestação de um único embrião.
Entendi. E qual que é o melhor momento? Com certeza tem telespectador aqui do Gente Interessante. Poxa, eu vou buscar o doutor Luiz Fernando Borges. Qual que é o melhor momento para isso? O casal, claro, conversa, fala, olha, vamos lá, vamos procurar. O senhor, qual o conselho? O meu conselho é o seguinte, Marisa, mulheres jovens que querem postergar muito a gestação, procurar a questão da congelação de óvulos. E quando envolve a infertilidade do casal, Marisa, o conceito de infertilidade é 1 ano de tentativa de gravidez sem sucesso, com relações frequentes e sem utilizar nenhum método contraceptivo. Então, aquele casal que já tem relação sexual 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, sem utilizar métodos contraceptivos e sem sucesso após 1 ano, esse casal deve procurar um especialista em reprodução humana. Eu estou recebendo uma pergunta aqui, eu gostaria de passar para o senhor. Homens em tratamento de câncer de próstata, eles podem proteger a sua fertilidade? O senhor começou a explicar, mas eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais fundo nessa questão, porque é muito comum, infelizmente, hoje. Perfeito, Marisa. Não só o homem com câncer de próstata, outros tipos de problema oncológico também. Como a mulher também que tem um problema de câncer de mama, de ovário, né? Outra situação, é possível ser feito, Marisa, essa preservação da fertilidade. Tá? No homem, através de um banco de sêmen, o homem vai fazer uma coleta ou mais de sêmen e preservar no laboratório essa questão no banco de sêmen, e a mulher através da preservação dos folículos. Você faz uma estimulação daquela mulher, do ovário, com medicamentos próprios para a questão, já que essa mulher tem um problema oncológico, faz a punção desses folículos e preserva ele no laboratório de reprodução humana. Que bom, olha, nós recebemos aqui o doutor Luiz Fernando Borges, ele que é ginecologista e especialista em reprodução humana, no nosso quadro Fala, Doutor. Que bom, que aula que o senhor deu aqui para gente. Eu tenho certeza, nós temos aí, você está vendo, os contatos, endereço, telefone do doutor Luiz Fernando. Eu quero só agradecer e convidá-lo para vir mais vezes. O senhor que já fez parte do programa Gente Interessante vai voltar com tudo aqui. Muito obrigada. Marisa, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E eu gosto, você sabe que eu já te falei pessoalmente, eu gosto muito do teu trabalho, você está de parabéns. Obrigada. E voltarei quantas vezes me convidarem. Sem dúvida já está convidado então, porque sabe qual vai ser o próximo assunto que a gente vai conversar com o doutor? Ele estava me falando, porque essa modernidade da medicina é demais, hein, doutor? Verdade. Ele tem uma técnica, como é que é, doutor, de aplicar, né, subcutânea, como é que é? De implantes que são colocados embaixo da pele, implantes subcutâneos, que são os hormônios bioidênticos. Gente, demais, hein? Mas isso é para um próximo programa. Doutor, muito obrigada. Venha mais vezes. Eu que agradeço, Marisa. Um grande abraço. Obrigada. Tá aí, gente interessante de hoje, no quadro Fala, Doutor, recebeu o ginecologista e especialista em reprodução humana, Luiz Fernando Borges, que é gente interessante. Tchau, até o próximo programa. Bom, uma pena, né? Espero que você tenha gostado, mas uma hora acaba. E acabou. Espero você no próximo programa. Um abraço, até o próximo.